Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Aqui nesse espaço, estamos totalmente dedicados a responder às suas dúvidas e questionamentos ligados à área do direito do consumidor, do direito do trabalho, que é o tema da edição de hoje, do direito comercial, do direito imobiliário, do direito previdenciário, do direito de família e sucessões. Se você, portanto, tem dúvidas ou questionamentos nessa área, é muito fácil. Envia para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje, como referi, vamos tratar do direito do trabalho e estamos recebendo aqui o Dr. Diego Paim. Seja bem-vindo, Dr. Diego. Muito obrigado, Gil. É uma grande satisfação participar aqui do programa. Eu quero fazer uma saudação inicial aqui a duas coletividades, Gil. Opa, que é fica à quem vontade. fazem aqui o programa realmente acontecer, né? Correto. O primeiro grupo de pessoas são os nossos telespectadores, os trabalhadoras que nos assistem. E o segundo grupo de pessoas é toda a equipe aqui da TVE, que é quem realmente faz o programa acontecer, né? Excelente. O Gil é apresentador, eu sou um mero participante, mas quem faz acontecer mesmo Temos... é quem está atrás da telinha, tanto nos assistindo quanto trabalhando, né, Temos Gil? toda uma equipe aqui, né, ligada à área de captação de imagem, de mesa, né, de produção do conteúdo, do encaminhamento. Top, né? Exatamente, muito qualificada. Muito bom. Muito obrigado aí em nome de todos, tá, doutor Diego? Vamos para a primeira questão enviada pela nossa telespectadora Natália. Meu esposo faleceu e ainda estava trabalhando. O que preciso fazer para receber o salário que ele tinha direito? Conseguir o FGTS e todos os demais direitos trabalhistas e previdenciários a que ele tinha direito? Bom, primeiramente, Natália, aqui lamentamos, né, a perda do seu marido. O que eu vou lhe aconselhar? Você aí, primeiramente, se dirija ao INSS, tá? Instituto Nacional da Seguridade Social, para tentar encaminhar o benefício da pensão por morte. Via de regra, a esposa, né, viúva, e filhos menores de 21 anos ou filhos inválidos, independentemente da idade, vão ter direito à pensão por morte. Então, o primeiro passo é, vá imediatamente ao INSS, leve os documentos pessoais seus, dos seus filhos e do seu marido falecido, a certidão de óbito, certidão de casamento, a carteira de trabalho e algum eventual outro documento que você tenha dele, tá? E tente encaminhar a pensão por morte. E já solicite imediatamente no INSS a certidão de dependentes habilitados a receber essa pensão. Mesmo que o benefício ainda demore para ser respondido, já encaminhe de plano esse pedido da certidão. Por quê, Natália? Porque essa certidão vai ser essencial para que você receba outros benefícios. Que tipo de benefício? As verbas rescisórias, por exemplo, Gil. Porque ele estava trabalhando, faleceu, ele vai ter direito de receber as verbas rescisórias. O que é isso? É o saldo de salário, né, do mês que ele trabalhou. Se ele tiver comissões, horas extras para receber também. Férias proporcionais com 1/3. 13º salário proporcional. Vai ter direito de sacar o FGTS. Então, tudo isso compõe as verbas rescisórias dele. Então, você, com essa certidão do INSS, leve isso até a empresa, junto com os demais documentos, e peça, olha, eu sou a viúva, está aqui a certidão de dependentes, os únicos dependentes sou eu e, por exemplo, meus 2 filhos, então eu quero que vocês paguem o valor para mim. A empresa pode fazer o pagamento, Gil, ou a empresa pode, e aí lembrando, tem o prazo de 10 dias também, né? A empresa sempre tem o prazo de 10 dias para pagar a rescisão, ponto. Mas foi falecimento, o prazo é 10 dias. Foi justa causa, o prazo é 10 dias. Foi pedido de demissão, sempre é 10 dias. Muitas empresas, Gil, por não saberem exatamente quem são os dependentes, porque às vezes a pessoa não consegue a certidão do INSS de cara, Sim. Demora muito tempo, ou a pessoa não vai no INSS, e aí passa os 10 dias. E aí a empresa, para não pagar a multa pelo atraso na rescisão, ela entra com um processo judicial que se chama consignação em pagamento,
para ela ser eximida dessa multa, Sim, da né? multa. Então, ela deposita em juízo a rescisão do trabalhador e pede que o juiz trabalhista intime a família para que a família comprove no processo quem são os dependentes habilitados a receber e elas vão receber no processo através de alvará judicial. Tá? E com a relação ao FGTS, a Caixa também não libera assim sem ter um alvará judicial ou essa certidão do INSS. Então, normalmente isso é feito por alvará judicial, né? Faça o requerimento junto a um advogado para que os juízes peçam um alvará autorizando daí você a sacar o FGTS na Caixa Econômica. Tá certo, doutor Diego, bem esclarecedora a sua orientação. A próxima questão foi enviada pelo nosso telespectador Emanuel. É muito comum na minha empresa a gente sair muito tarde e ter que retornar para o trabalho bem cedo. Se pensar no tempo que levamos entre os deslocamentos, ficamos poucas horas em casa no convívio com a família. Está certo esse tipo de coisa? Pergunta o Emanuel, doutor Diego. Olha, Emanuel, se está certo ou não, é até uma reflexão filosófica, né? Claro. Eu não posso aqui dizer se está certo ou não, mas é a dura vida do trabalhador brasileiro, né, Gil? Com certeza, infelizmente. É uma rotina muito comum aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, né, também. A pessoa sai cedo da manhã para trabalhar, tem deslocamento, tem gente que pega 2, 3 conduções para chegar até o trabalho, aí trabalha ali no mínimo 8 horas, às vezes faz hora extra, e aí retorna para casa e chega em casa tarde da noite. E aí acaba não aproveitando a família, não tem convívio social, cultural, não faz esporte. Então, essa é uma dura realidade do trabalhador brasileiro. A nossa regra atual é jornada máxima de 8 horas por dia e 44 horas semanais. Além disso, é hora extra. Mas aí, Gil, a gente tem que analisar, né? Tem recentemente aí uma luta no Brasil que é o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal máxima de 44 horas para 40 horas semanais. Então, existe uma luta da classe trabalhadora para haver essa redução de jornada, justamente para que se possa ter mais convívio familiar, mais convívio social. E eu faço aqui, concluindo a resposta, Gil, uma lembrança histórica, né? Vamos voltar para a Revolução Industrial, ali 1700, 1800, lá na Europa, na Inglaterra. As jornadas de trabalho, Gil, e eu estou falando de criança trabalhando, mulheres, adolescentes, homens, as jornadas chegavam a 16 horas por dia, Gil, dentro de fábrica. Então, era muito estafante, era muito cansativo. E ao longo dos anos, os trabalhadores foram tendo lutas sociais para reduzir a carga horária. Então, isso não é de agora, né? Não é uma reificação de agora dos trabalhadores atuais. Isso vem de centenas de anos atrás. Ao longo dos anos, foram lutando, foram garantindo direitos trabalhistas, redução de jornada, aumento de salário. E essa questão da carga horária é crucial porque afeta a vida do trabalhador, a vida fora do trabalho, né, Gil? Exatamente. E até nesse contexto que o senhor fez um flashback da realidade, né, das relações de trabalho, né, a produção aqui, a Luz, está me lembrando também que agora, recentemente, na Grécia foi aprovada a carga horária de 14 horas, doutor Diego. Pois é, não só na Grécia, mas tem diversos movimentos. A Europa tem países lá que têm leis específicas diferentes para questões de carga horária, justamente para fazer esse equilíbrio, né? Porque até qual horário que é justo exigir que uma pessoa trabalhe para ela sobreviver, para ela ter uma dignidade. E não, desculpa, doutor, desculpa, Imagina, me cortei. isso aqui é um diálogo, uma conversa, sim, né? Não sim, é um sim, monólogo. sim. Não estamos no tribunal, né? Que é um lugar importante, mas aqui é um pouquinho mais informal. Mas, assim, e existe, do ponto de vista legal, um regramento em relação ao tempo mínimo que a pessoa deva descansar, ou seja, entre deixar o trabalho e voltar a trabalhar. E o senhor falava da questão do deslocamento, né? Infelizmente, a realidade que se vive, por exemplo, na capital, em Porto Alegre, do serviço do transporte rodoviário, é muito sacrificante para os trabalhadores que dependem do transporte coletivo. Há casos aí de trabalhadores da Zona Norte para chegar na sua residência na Zona Sul, levam mais de 1h30. Exatamente. Então, ir e voltar 3 horas. A pergunta é, existe um limite entre deixei o trabalho e voltar ao trabalho de horas mínimas? Claro, existe, porém o deslocamento, Gil, ele não é computado. Tá. Então tem esse prejuízo do trabalhador.
O deslocamento, infelizmente, não é computado como jornada de trabalho. Mas, sim, tem vários períodos de descanso que a lei prevê. Um deles é o intervalo para almoço e refeição. No mínimo 1 hora para a jornada de 8 horas. Certo. Entre uma jornada e outra, né, um dia e outro de trabalho, no mínimo 11 horas de descanso. Numa semana, tem que ter 24 horas de descanso, mais essas 11 entre uma jornada e outra, 35 horas, né? No final de semana ali. A próxima questão foi enviada por um telespectador que optou por não se identificar, doutor Diego. E ele diz o seguinte: trabalho no meio rural e tenho dúvidas em relação ao horário que é considerado noturno. É o mesmo da cidade, isto é, das 10 da noite às 5 da manhã? Não é o mesmo, eu vou explicar, tá, Gil? E aí eu sempre digo, o pessoal critica o direito do trabalho, né? Mas o direito do trabalho ele é muito lógico, é muito justo. Por que que se paga um adicional noturno para o trabalhador urbano? Porque o trabalho noturno é mais desgastante do que o diurno. Então se paga o horário noturno, que é 22 horas até as 5 da manhã, com um adicional de 20% no mínimo sobre a hora normal. E a hora noturna também, Gil, ela não é computada por 60 minutos, tá? O cálculo dela na hora de pagar o trabalhador Sim. é menor, ela é computada 52 minutos e 30 segundos, justamente para valer mais a hora noturna. Então, além do adicional, tem esse cômputo da hora reduzida. O rural tem uma lei específica, Gil, que diz quem trabalha na agricultura, né, na lida na lavoura, o adicional ele é pago no mínimo 25%, e não 20%, como urbano, e o horário noturno é das 21 horas até as 5 da manhã. Então tem ainda mais uma hora noturna. E para quem trabalha, Gil, no meio rural, na pecuária, ou seja, na lida com animais, com gado, o horário é um pouquinho diferente. É das 20 horas até as 4 horas da manhã. E o adicional também é de 25%. E no caso rural também tem essa hora reduzida que eu falei, né? A hora vale 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, quem trabalha 8 horas de noite equivale a um cômputo de Sim. 9 horas. Trabalhou, na verdade, 7 líquidas e ganhou por 8, ainda com o adicional. Esse segmento aí do setor rural, perdão, não é segmento do setor rural, ainda tem uma nuvem muito grande. Só uma colocação antes do intervalo, doutor. Claro. Tem uma nuvem, assim, não muito favorável às relações de trabalho, na sua opinião, doutor Diego? Olha que interessante, Gil. Que nem eu falei no início da resposta. Para mim, que respiro o direito do trabalho, estudo isso há mais de uma década, o direito do trabalho é muito lógico. Existe a previsão legal do adicional noturno, trabalhador urbano, e existe uma lei específica para tratar do trabalhador rural. Sim. E se paga mais adicional noturno para o trabalhador rural, porque o trabalho noturno rural é mais prejudicial, é mais desgastante do que o trabalho noturno urbano. Então, eu digo, a lei é muito lógica. Existe um prejuízo maior para o trabalhador, tem que haver uma compensação maior. Então, eu entendo que essa previsão legal ela é muito justa. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos com o doutor Diego Paim, tratando do direito do trabalho. Nos aguarde. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Se você tem alguma dúvida e questionamento sobre os temas do direito que eu vou citar na sequência, antes disso eu vou lembrar como você pode participar do programa enviando as dúvidas e os questionamentos. Muito fácil. WhatsApp 51985 946-773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Quais as dúvidas e questionamentos de quais áreas do direito? Direito do trabalho, que é o tema de hoje, direito do consumidor, direito imobiliário, direito comercial, direito previdenciário e o direito de família e sucessões. A próxima questão, doutor Diego, é um relato do nosso telespectador Augusto. Trabalhei 7 dias seguidos, sem folga, e não recebi nada por isso. Está certo não dar folga e não pagar? Não, está completamente errado, né, Augusto? A lei prevê
aliás, essa lei do DSR é uma lei de 1949, Gil. Caramba. Lei 605 de 49. Essa lei prevê, né, a CLT também tem essa previsão, de que o trabalhador tem direito a, no mínimo, um descanso semanal de 24 horas, tá? Que nós chamamos de descanso semanal remunerado. Por quê, Gil? Porque o trabalhador recebe um salário mensal. Dentro desse salário estão computadas as horas de trabalho e também as horas de descanso. Então, no mínimo, o trabalhador tem que folgar um dia durante uma semana, ou seja, dentro de 7 dias. Ah, mas a empresa exigiu que eu trabalhasse durante 7 dias corridos. O que acontece? A lei também prevê, Augusto, que nesta hipótese que aconteceu com você, você tenha que receber ou uma folga extra para compensar esse trabalho, então na semana seguinte, em vez de folgar um dia, você folga 2, ou se a empresa não conseguir conceder essa folga extra, ela tem que pagar esse dia trabalhado no DSR em dobro. Então, trabalhei 7 dias. O 7º dia de trabalho tem que ser pago em dobro para você, ou tem que ser concedida uma folga extra para compensar esse trabalho no dia de descanso semanal. Que é sagrado, né, Gil? Com certeza, né? Antes da próxima questão, eu vou lembrar a todos vocês que é muito fácil assistir o programa de hoje ou os programas anteriores indo ao YouTube, no canal da TVE. Lá você vai encontrar, como já disse, o programa de hoje e os programas anteriores dos temas do direito que eu também já citei, e poderá assistir no momento mais oportuno, com tranquilidade, rever se ficou com alguma dúvida, rever de novo o programa e, enfim, esse é mais um serviço que a TVE está colocando à sua disposição via o YouTube. A próxima questão, doutor Diego, é da nossa telespectadora Neuza. Estou querendo vender 10 dias das minhas férias, mas o meu gerente diz que a empresa não tem interesse em comprar esses dias. Eles podem fazer isso? Pergunta a Neuza. Olha que interessante, Neuza. A lei, a CLT, garante ao trabalhador o direito de escolher se ele quer vender os 10 dias de férias ou não, né? A lei fala lá, é facultado ao empregado converter 1/3 das suas férias, ou seja, 10 dias dos 30 dias, em abono pecuniário, desde que o empregado faça esse requerimento para a empresa até o prazo máximo de 15 dias antes de terminar o período aquisitivo de férias. Então, por exemplo, você trabalhou 1 ano na empresa. Se você pediu a venda das férias, de 1/3 das férias, até 11 meses e 15 dias ali, no ano seguinte, a empresa é obrigada a lhe vender, a comprar, na verdade, 10 dias das suas férias e lhe conceder os outros 20 dias de folga, de férias com o adicional de 1/3. Então, respondendo objetivamente, a empresa não pode se negar a comprar 10 dias das suas férias se você fizer o pedido dentro do prazo legal, que é até 15 dias antes de vencer o período aquisitivo. Aí, no período concessivo de férias, que é o período que você goza as férias, a empresa tem que lhe conceder 20 dias e lhe indenizar 10 dias com o adicional de 1/3, Ju. Lembrando que tem um adicional de 1/3 também no abono pecuniário de férias. A observação que eu faço antes de encaminhar a próxima pergunta tem a ver com a sua colocação inicial em relação à questão da Neuza. Eu, quando li a pergunta, confesso que eu fiquei surpreso, porque achei pouco comum, aliás, agora com o seu preciso esclarecimento, como sempre, né, eu não tinha ideia, e acho que a grande maioria, né, é o caso também da nossa telespectadora que enviou, então é importante esse tipo de esclarecimento, acho que é pouco comum os trabalhadores terem essa informação. A próxima questão da nossa telespectadora Camila. O meu contrato de experiência terminou e não fui contratada. Faz 1 mês que me dispensaram e até agora não recebi nada. Não teria que ter sido feita uma rescisão de contrato com pagamento em 10 dias? Com toda certeza absoluta, Gil. Que nem eu mencionei no bloco anterior. Qualquer modalidade de rescisão contratual, a empresa tem o prazo de 10 dias corridos para fazer o pagamento das verbas rescisórias ao trabalhador e entregar toda a documentação contratual. Se for o caso, né, liberar seguro-desemprego, FGTS. Então, o prazo é sempre 10 dias. Lembrando, Gil, que o contrato de experiência
é um contrato na modalidade por tempo determinado. Então, ele é no máximo por 90 dias, que é justamente um teste, né, Gil? A gente costuma brincar. O contrato de experiência é o namoro antes do casamento. Então, é o momento que o empregado vai conhecer a empresa, vai ver se ele se adapta às funções e a empresa também. Ela vai conhecer aquele empregado, vai ver se ele cumpre as expectativas para aquele trabalho específico, para aquela função. E se cumprir, prorroga-se aí o contrato por prazo indeterminado. Se uma das partes não ficar satisfeita, olha, realmente encerrou aqui o contrato de experiência, mas ok, paga a rescisão, encerra a relação ali e vida que segue, Gil. Mas tem que respeitar, óbvio, o prazo de 10 dias. A próxima questão foi enviada pelo nosso telespectador Renato. Tenho estabilidade no meu emprego por causa de um acidente de trabalho. Estou querendo pedir demissão. Eu posso fazer isso? Pode, Gil. A lei prevê que o empregado que sofrer um acidente de trabalho e for afastado perante o INSS lá, tiver uma incapacidade, né, de saúde temporária, quando ele retornar para a empresa, ele vai ter uma estabilidade provisória de 12 meses no trabalho. Essa estabilidade é justamente para proteger o trabalhador que recém sofreu um acidente de trabalho, está no momento frágil, né, ainda de recuperação, de convalescência, de que a empresa não despeça ele sem justa causa, uma dispensa injusta no momento de fragilidade. Mas essa proteção é para o trabalhador. Agora, se ele entende que ele quer se demitir, quer pedir demissão, aí também é um direito dele. Só lembrando que, neste caso, ele está abrindo mão da estabilidade provisória que ele tem. Ele está abrindo mão, depois não vai poder reclamar na justiça. Ele não pode, portanto, doutor Diego, ele não pode, entre aspas, carregar essa estabilidade para o próximo emprego. Não. Só vale para perante aquele o emprego atual que ele sofreu o acidente, né? Tá. Então, ele retorna do INSS e tem essa estabilidade. Se ele não quiser gozar da estabilidade de 12 meses, não, eu quero pedir demissão, quero ir para outra área, para outra empresa. Ele pode, mas ele vai estar abrindo mão da estabilidade. E lembrando que o pedido de demissão, Gil, o trabalhador ele não recebe a multa de 40% sobre a FGTS, não tem direito de encaminhar o seguro-desemprego e ele ainda vai dever aviso prévio para a empresa, ou seja, ele vai ter que avisar a empresa da demissão, vai ter que cumprir 30 dias de trabalho ainda, sob pena de ser descontado esses 30 dias da sua rescisão, que é o desconto do aviso prévio. Correto. A próxima questão foi enviada pela nossa telespectadora Thaís. Estou cumprindo o aviso prévio há 30 dias e agora o meu empregador disse que não quer mais me demitir. Ele tem que dar baixa na carteira e assinar novamente? Gil, essa é uma questão também muito interessante, viu? A CLT prevê lá, no artigo 487, as hipóteses de aviso prévio. A parte que decidir rescindir o contrato tem que avisar a outra com uma antecedência mínima de 30 dias, sob pena de indenizar a outra parte. E aí o 489 da CLT, Gil, nos diz que é a reconsideração do aviso prévio. Então, por exemplo, a empresa demitiu a pessoa, dispensou a pessoa e voltou atrás. Não, vamos cancelar. Durante o aviso prévio, que é o caso da telespectadora, né? Não, vamos cancelar, vamos retomar aqui o trabalho. Nessa hipótese, Gil, a lei prevê que o empregado tem que aceitar essa reconsideração. Se ela disser para o empregador, não, agora já era. Não quero. Agora eu não quero mais. O empregador tem que respeitar o aviso prévio e dispensar, pagar ela e terminar a relação ali. Agora, se ela disser, não, é ok, eu aceito retornar, aí o empregador simplesmente reconsidera o aviso prévio e mantém normal o contrato de trabalho. Não precisa fazer rescisão e contratar de novo, como é a pergunta específica dela. Ele só cancela o aviso prévio, faz alguma alteração, anotação no e-social e retoma normalmente o contrato de trabalho. Mas o interessante depende de concordância do trabalhador, essa volta atrás do aviso prévio. A próxima questão é enviada pelo nosso telespectador Júnior. Qual o número de horas extras por semana que o empregado pode fazer por lei? Pergunto porque tenho feito 3 horas extras todos os dias. Ninguém aguenta ficar tanto tempo em um mesmo local diariamente, relata o Júnior. Perfeito. Ele está coberto de razão, né, Gil? 3 horas extras por dia é um exagero. Aliás, hora extra vem de extraordinária. É uma hora, não é comum. Sim. É uma hora assim, aconteceu uma situação extraordinária, vou fazer uma hora suplementar. Então, o limite que a lei traz, e aí eu não falo não só da CLT, Gil,
A CLT e também a Constituição Federal traz ali o limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais de trabalho. Além disso, é hora extra, tá? Muito obrigado, Dr. Diego Paim, pelos seus esclarecimentos aos nossos telespectadores e telespectadoras. E o Consumidor em Pauta aguarda você na próxima edição. Até lá!